Dois, dois. Agora sim. Então vou cumprimentar novamente. E os irmãos respondem como gente viva. Acho melhor a gente. Dois, dois. Tá, dá para me ouvir? Eu já falo. E pronto. Vamos lá ver. Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora sim melhorou, né? Melhorou. É um prazer voltar nessa igreja, né? É quando eu cheguei aqui essa semana. E eu olhei aqui para a igreja, eu me lembrei que foi aqui onde tudo começou, né? Foi nessa igreja onde Deus confirmou meu chamado para o ministério pastoral. E foi bem aqui, numa madrugada, faltando 2 semanas para fazer a prova, que eu queria desistir, né? Como eu estava já com 2 teólogos, e falar, não, mas tem que desistir não, porque vai desistir. Não, pô, já estava formado em administração, pronto para fazer o meu mestrado, aí veio um negócio de chamado para ser pastor. Eu disse, rapaz, esse negócio de ser pastor para quê? Negócio de ganhar dinheiro, não, mas tem que ser pastor. Eu falei, não, quero não. Aí de madrugada eu vi aqui, eu me lembro, estava aqui orando, 4 horas da madrugada. E eu me perguntando a Deus, Senhor, por que eu? Por que o Senhor quer que eu seja pastor? É tão difícil dirigir pessoas, Senhor? Será que o Senhor vai querer mesmo isso para mim? Aí, assim, naquele dia orar eu dormi. E eu sonhei batizando o meu pai, porque o meu pai não é adventista. E meu pai ainda tem 7 esposas, né? E eu sonhei batizando o meu pai. Eu disse, agora eu entendo porque o Senhor está me chamando. Para batizar aí o santo, né? E eu sempre falo, né? Por cada esposa vai ser 1 minuto na água, né? Então são 7 esposas, então será 7 minutos na água quando eu batizar. E eu creio que vai dar certo. Creio que falta pouco tempo para mim me formar. E eu amo demais o Sul, né? Eu estou orando para que um dia eu possa vir trabalhar aqui como pastor, né? Então não sei se eu vou aguentar com frio, né? Vai ser difícil. Bem, para quem não me conhece, eu sou Mateke Dibango, ok? Mateke Dibango. As pessoas perguntam, mas o que significa Mateke? Mateke é derivado do dialeto quimbundo, porque eu sou da tribo dos quimbundo. Eu sou de Angola. Então, Mateke significa príncipe ou herança. Então, vocês estão falando nada mais, nada menos do que um príncipe, ok? Mas não se empolguem tanto que de herança não tenho nada. Sou conta de luz da faculdade para deixar. Como eu sou de Angola, sou teologano. Aí eu quero, antes de começar o meu sermão, eu quero ensinar um cumprimento para vocês, que é comum em Angola. Eu vou falar para vocês, ndopo ndopo, e vocês vão responder, Yesuia. Pode ser? Mas como gente viva, pode ser? Eu vou falar, ndopo ndopo, e vocês vão responder, Yesuia. E eu vou falar Yesuia e vocês vão responder Ndopo Ndopo. Estamos juntos? Estamos juntos? Vamos lá ver. Ndopo Ndopo! Yesuia! E aí, o que vocês falaram? Eu falei para vocês Maranata, vocês responderam o Senhor logo vem, né? Essa é a nossa maior e bendita esperança. E eu não queria também começar o sermão sem ensinar um hino no meu dialeto, né? Por bondade, irmão, já pode botar, volta aí. Todas as igrejas que eu faço, até na minha igreja de estágio pastoral, cada sábado que eu vou pregar, eu tenho um desafio de ensinar um hino no meu dialeto, né? Então, quando eu fiz um ano na minha igreja de estágio pastoral, os irmãos aprenderam a cantar, foram 8 hinos no dialeto angolano, né? E vocês vão ter esse privilégio. Repitam aí comigo. Utimawangue. Não, irmão, mas como gente viva, por bondade, tá? Vamos lá. Utimawange. Ukasivaya. De novo. Utimawange. Ukasivaya. Oviocola. Oviocola. De novo. Utimawange. Ukasivaya. Oviocola. Oviocola. Vocês lembram aquela música? Então minha alma canta-te, Senhor. Só que agora a gente vai cantar no meu dialeto, tá? Vai dar certo, né, irmão? Vai dar certo, vamos lá. Utimawangue. Utimawangue, ukasivaya. Oviocola. Oviocola. Mas, irmão, espera aí. Espera aí, irmão, espera aí. Negócio vai dar certo? Não, irmão. Canta como gente viva, por bondade, irmão.
Canta aí, vamos levantar por bondade, vamos levantar. Pronto. Que só tem jovem. A pessoa, tem alguém aqui de 100 anos? Tem alguém aqui de 100 anos? Tem? De 100 anos? Então, meu irmão, jovem é dos 0 até os 100. Se você fez 100, já não é jovem. Mas como não tem ninguém com 100 anos, então a gente vai cantar como gente viva, como jovem. Pode ser? Vamos lá. Última wange ukasivaya. Ouviu colar? Ouviu colar? Ouviu colar? Ouviu colar? Última wange. Última wange ukasivaya. Ouviu colar? Ouviu colar? Ouviu colar? Amém. Agora sim, né? Podem sentar, por favor. Agora sim. Bem, são 11 horas. Tem quantos minutos para pregar, irmão Daniel? Posso ir até. Então, porque assim, hoje em dia, eu sempre falo, o meu maior desafio até hoje no Brasil é com relação ao horário. Porque se você, um dia em Angola, nós como estamos com um projeto próximo ano, levar 300 missionários lá em Angola. Se você em Angola, que o pastor Pedro vai falar disso próximo sábado, em Angola, um culto, o sermão, o bom sermão, tem que durar 1h40. Se você pregar 30 minutos, ninguém vai te convidar mais, irmão. Nenhuma igreja te convida mais. 30, 40, 50 minutos, nenhuma igreja te convida mais. É 1h05, o mínimo, 1h50. Aí o pastor Rodrigo foi lá em Angola fazer uma semana de oração. Aí começou no sábado, lhe deram um púlpito 10h30. Aí quando deu 11h45, o pastor Rodrigo Silva estava fazendo apelo. Falar, não, pastor, continua que a gente está gostando. Aí ele implementou todo o sermão. Quando deu 12h30, estava falando outra coisa. Não, pastor, pode continuar que a gente não quer parar, não. Sabe que hora que ele terminou o sermão? 6h da tarde. 6h da tarde que ele terminou o sermão. Quando ele foi na fada, ele falou, nossa, povo africano gosta de sermão. O sermão que eu fiz toda a minha vida, preguei um só dia. Disse, preguei um só dia. O pessoal não queria ir embora não. Das 10h30 até 6h. Disse, eu só fora, porque já estava de noite, senão os irmãos ficariam lá, né? Quando eu vou na igreja, aí no mínimo a minha hora é 2h de sermão, né? A minha mente é tão positiva, quando eu vejo o irmão tá indo embora, eu falei, olha, o irmão está gostando tanto do sermão, tá aí buscar outra pessoa para vir assistir, né? Aí eu não me preocupo, sou prego. Mas vamos lá, convido já vocês que abrem a vossa Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Quem achou diz, eu vou para o céu. E quem não achou diz, misericórdia. A gente espera. Lucas capítulo 8, verso 40. Eu estava vendo aí o filho da irmã Daiane, cresceu demais, viu? Lucas 8, verso 40. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, quando Jesus voltava da onde? Jesus estava saindo da cidade de Gerazenos, onde ele curou o endemoniado. Agora Jesus está voltando, por isso é que a Bíblia diz, quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então o homem chamado de quem? Não entendi qual era o nome do homem? Líder da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus, implorou que fosse à sua casa, porque tinha uma única filha de cerca de 12 anos, que estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vai logo para o verso 49. Diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou um homem na casa do líder da sinagoga, que diz, a sua filha morreu. Ele diz, não incomoda mais o rabi. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, mantenha a confiança, e ela será curada.
Quando chegou a casa, não deixou ninguém entrar, senão exceto os discípulos mais confiados e os pais da criança. Enquanto isso, todo o povo lamentava e chorava por ela. Mas disse ele: não chorem, ela não morreu, está dormindo. Todos zombaram dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas ele pegou pela mão e disse: menina, levanta-se. E o seu espírito voltou. E ela se levantou e imediatamente ele lhe ordenou que lhe desse de comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, mas lhe ordenou Jesus a não contar a ninguém o que tinha acontecido. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo és tu, Deus, Criador da terra e céu. Senhor, obrigado por mais um sábado na sua presença, Senhor. A semana foi difícil, muitos desafios, muitas batalhas que enfrentamos, mas temos a certeza que o Senhor estava no controle de tudo, Senhor. Neste momento, cala-se uma teca e venha falar seu Espírito Santo. E que Ele venha falar não aquilo que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir nesta manhã, Senhor. E se há algum pecado que estamos lutando, que o Senhor possa nos dar força para abandonar, Senhor. Eu não peço inspiração, porque a sua palavra é inspirada. Eu peço iluminação, que o seu Espírito Santo possa nos fazer entender o que o Senhor quer nos falar nesta manhã, Senhor. Por lhe suplicamos com fé, em nome de Jesus. Amém. Irmão, a pergunta que eu faço é: quem era Jairo? Se vocês irem para o texto bíblico, a Bíblia diz que Jairo era príncipe. Ei, Jairo era chefe da sinagoga. E se vocês prestarem atenção em algumas passagens da Bíblia, a palavra de Deus diz que os líderes religiosos tinham ódio do ministério de Jesus. Ei, eles eram o maior opositor do ministério de Jesus. Você faz ideia o que é um chefe? Um príncipe da sinagoga, aquele que fazia de tudo para que o ministério de Jesus não fosse avante, agora vi na presença de Jesus. E o que falar da dificuldade que esse homem estava enfrentando, porque nós estamos falando nada mais, nada menos do que um príncipe, um chefe da sinagoga. Naquela época em que Jesus existia, eles outorgaram uma lei, de que quando uma pessoa fosse curado, e essa pessoa reconhecesse que Jesus era o autor daquela cura, essa pessoa estaria reconhecendo Jesus como Messias. E como castigo, essa pessoa iria ficar 30 dias sem frequentar a sinagoga. E Jairo estava correndo esse risco, porque quando ele vai à procura de Jesus, ele cria que Jesus iria curar a sua filha. E se Jesus iria curar a sua filha, as pessoas irão perguntar: quem curou a sua filha? E ele iria responder que é Jesus. Automaticamente, Jairo estaria reconhecendo que Jesus, Yeshua, é o Messias. E ele ficaria 30 dias sem frequentar a sinagoga. Eu fico impressionado, irmão, com a atitude desse homem. Porque Jairo não teve vergonha de reconhecer a sua incapacidade perante o problema que ele estava vivendo. E ele reconhece que Jesus era o único que poderia dar solução para os seus problemas. Ei, Jairo teve que enfrentar barreira. Eu imagino os líderes religiosos, os seus colegas naquela época, olhando para o Jairo e falando: ei, Jairo, que negócio é esse que você está fazendo, rapaz? Você é líder, agora vai correr atrás daquele impostor? Está doido? Que exemplo você está dando? Pode fazer isso não. Irmão, Jairo enfrentou barreira. Jairo enfrentou dificuldade, mas ele foi a Jesus. Talvez nesta manhã você enfrentou barreira para chegar aqui. Talvez nesta manhã você enfrentou dificuldade para estar aqui, mas que bom que você veio. Sinta-se abraçado por Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você e com a sua família. Irmão, existia uma cultura naquela época, que quando uma mulher não tinha filho, essa mulher era taxada como alguém que Deus abandonou. E a mulher era valorizada naquela época, segundo o número dos filhos. E essa mulher agora, a mulher de Jairo, estava presta a perder a sua filha. Ei, o que seria dessa mãe? O que seria dessa mulher? Ela seria pisoteada, ela seria desvalorizada pela sociedade, porque ela não teria mais filho.
A mesma coisa nos homens daquela época. Quando o homem não tinha filho, aquele homem era dado como alguém que Deus o abandonou. Naquela época era importante o homem ou a mulher ter filho. Tanto que essa cultura judaica se instalou na cultura africana. Porque no meu país, quando você casou, os primeiros 2 meses já tem que dar fruto, tem que ter filho. Falo sempre que o brasileiro é bem jogar bola, o africano é bem fazer filho. Acho que aquele texto bíblico que diz idem, multiplicar, encher a terra, acho que nós africanos entendemos que é só para nós. Esquecemos que tem também outras pessoas. Na África é importante ter filho. Por exemplo, eu estava conhecendo uma menina. O primeiro desafio de um futuro pastor é achar uma mulher para casar, para ser chamado. E eu estava conhecendo uma menina, gente boa demais, conversando com ela. Aí eu fui perguntar, irmã, quantos filhos você quer ter? Ela, não, quero ter filho. Não, beleza. Irmã, apartai-vos de mim. Tá, essa cultura é muito presente na minha cultura, meu irmão. E outra coisa, naquela época, quando uma menina de 12 anos, virgem, quando uma menina era virgem e atingisse 12 anos, era o momento de os pais levarem essa menina para se casar com alguém. Ela é virgem, atingiu 12 anos, então os pais pegam essa menina e levam para casar com o varão. E se o Jairo estava seguindo essa cultura, já que a Bíblia diz que a sua filha tinha 12 anos, então era momento de Jairo e a sua esposa levarem a sua filha para casar com o varão. Ei, todo pai, toda mãe sonha em entregar a sua filha, eu sou filho para casar com alguém. Mas esse sonho desses pais estavam a ser prestes a não ser realizado. Agora imagine o estado emocional, o coração daqueles pais. Você que é pai, você que é mãe, consegue se imaginar nessa situação? A decepção, a angústia, a amargura que era a situação de Jairo. Jairo nunca tinha se encontrado com Jesus, mas ele ouviu alguém a falar de Jesus. Então Jairo vem para Jesus, confiando que Jesus seria a única fonte de esperança para ele. E o que a Bíblia diz que Jairo fez? Ei, Jairo foi na presença de Jesus. Irmão, vocês estão entendendo aqui o contexto? Ei, Jairo está vivendo uma crise na vida dele. Qual crise, Mateque? A sua única filha está à beira da morte. E o Jairo nos ensina que perante a crise, nós temos que buscar Jesus. Perante a crise que a gente vive na nossa vida, nós temos que buscar Jesus. Não há outro jeito. Ei, está com problema no casamento? Busca Jesus. O seu filho, a sua filha, alguém de casa está fora da igreja? Busca Jesus. Está com problema de saúde? Busca Jesus. Ei, Mateque, e eu que estou solteiro, que nem andar no dia da mãe, também busca Jesus. Não tem problema. E o que o Jairo fez? Quando Jairo chegou ao encontro de Jesus, ele se prostrou. Eis a segunda lição. Crise se vence prostrado. Crise se vence de joelho. Independentemente da crise que você esteja vivendo na sua vida, crise se vence prostrado, de joelho, você e Deus. Porque no anonimato, onde venha a vitória. E a Bíblia diz que quando Jairo chegou, Jesus ia para curar a sua filha. Só que, irmão, era muita gente. Era muita gente, porque Jesus atraía a multidão, irmão. Jesus não conseguia andar por ser muita gente ao redor dele. E eu fico imaginando os discípulos vendo aquela tamanha angústia de Jairo, porque Jesus não estava conseguindo andar. Eu imagino o Pedro reuniu, gente, vamos tentar ajudar o Jairo. Vamos passar para frente, vamos abrir o caminho para Jesus passar e assim curar a sua filha. Eu imagino os discípulos organizando tudo, porque era muita gente, irmão. Imagina o desespero de Jairo. Por exemplo, o crente gosta de comer. Se já fosse naquele junta-panela, em que você deixa mal solto e ficasse o último da fila, e aí você vê que a comida está acabada, dá aquele desespero, não, irmão? Bate aquele desespero. Imagina o desespero de Jairo, vendo que a fila não está... É fila ou é bicha, irmão? Me ajudem aí, por bondade. Fila, não é? Porque assim, como eu sou estrangeiro, não sou brasileiro, tem algumas expressões que para mim é normal, mas para aqui no Brasil já é ofensa. Por exemplo, se você é em Angola futuramente, você não pode falar que é filha, não. É bicha. Tu tá na bicha, tô. Agora imagina o negão quando chegou aqui no Brasil pela primeira vez. Ninguém me falou que não se fala isso. Aí cheguei no banco, a bicha estava tensa. Aí quem estava último era um cara bombadão.
Eu perguntei a última ele, falei, rapaz, a bicha tá grande, velho. Pra que eu fui falar isso, irmão? O cara quase bateu em mim, pensando que eu estou chamando ele de bicha. Sendo que ninguém me avisou que não se fala bicha, que é filha. Por exemplo, se você em Angola, não chama uma menina, uma moça de menina, é um grau diminutivo, irmão. Tu vai apanhar em Angola. Como é que ele chama lá? Rapariga. É. Aí chega aqui no Brasil, ninguém me avisou que não se fala isso, não. Estava na FADBA, formando em administração. Aí, primeira vez, fui na biblioteca, estava perdido, que nem o cego no tiroteiro. Aí, vou pedir informação de quem? Numa rapariga. Aí, vi a rapariga aí, que eu chamei? Ei, rapariga! Ele olhou para mim e disse, miserável, não falou comigo, não. Ela não ouviu o que eu vou fazer? Vou gritar mais alto para ele ouvir, uai. Aí, gritei mais alto. Ei, rapariga! Ela falou para mim, é para você, rapariga. Mas ela quase me matou. Rapariga, é a sua mãe miserável. Rapaz, que povo doido é esse, mano? Aí o pastor veio, que não bate no angolano, tentou separar. O pastor Mateus, espera aí, o que está acontecendo? O que você falou? Ué, pastor, chamei ela de rapariga, não é não? Para que eu vou fazer isso, irmão? Então, se eu falar alguma coisa e vocês se sentiram ofendidos, bota a culpa no irmão Daniel, tá? Podemos botar a culpa dele. Agora você imagina, irmão, o desespero de Jairo, vendo Jesus andando devagar, porque a nossa querida irmã Helena White disse que Jesus atraía a multidão, as pessoas queriam ficar ao lado de Jesus, e Jesus, por ser tanta gente, irmão, Jesus agora começa a andar devagar. Ei, talvez nesta manhã eu estou falando para você, que pediu alguma coisa a Deus, e parece que Deus está andando bem devagar, você ora, parece que Deus não escuta você, você já pediu um milagre, jejuou, parece que Deus está demorando para responder esse milagre, parece que as coisas estão difíceis para você, e para piorar a situação, que entra em cena, a mulher que sofre de fluxo de sangue. Para alguns teólogos, chamam isso de hemorragia, outros, fluxo de sangue. Mas para uma linguagem atual, podemos chamar de menstruação. O prazo normal para uma mulher menstruar, se eu não me corrija se eu estiver errado, porque eu ainda não sou casado, é 7 dias, não é? 7 dias. Só que essa mulher menstruava o ano todo. Porque no mesmo ano que a filha de Jairo nasce, é no mesmo ano que essa mulher começa a ter essa doença. E naquela época, quando uma mulher estava nesse período, aquela mulher era dada como imunda. Ei, ninguém poderia encostar nessa mulher. E essa mulher tinha que viver longe da sociedade, longe do seu familiar. Porque se era visto na sociedade, as pessoas apedrejavam essa mulher. E essa mulher tinha sonho. Alguns teólogos dizem que essa mulher tinha entre 30 e 40 anos. Ei, ela tinha sonho de casar. Ela tinha sonho de ter filho. E nenhum homem poderia tocar. Senão se tornaria imundo também. E essa mulher, quando ouça que Jesus está passando, ela naquela ânsia, naquela ousadia, naquela esperança, ela se levanta para tocar Jesus. Mas essa mulher teve 3 tentativas. A primeira tentativa que ela teve para tocar Jesus foi quando Jesus estava saindo do lago. Ela tenta se levantar para tocar Jesus, ela estava tão fraca que ela cai. E a segunda tentativa foi quando Jesus estava saindo na casa do Mateus. Ela avista Jesus de longe e tenta se levantar para tocar no Jesus. Ela, com tanta fragilidade ou fraqueza, ela não consegue cair. E a terceira tentativa é aqui quando ela acontece. Jesus passa na frente dela e ela toca em Jesus. Irmão, muitas das vezes temos que ser persistentes no nosso milagre. Muitas das vezes temos que insistir e persistir. Porque eu vejo muitos cristãos que desistem facilmente. Estava lendo o livro da Helena White, Visões do Céu. Ela diz que quando ela foi levada para o céu em visão, Deus lhe mostrou um quarto lindo demais. E aquele quarto estava cheio de presentes. Ele então pergunta para Deus, de quem são esses presentes? E o anjo lhe responde triste que esse presente são as orações de pessoas lá na terra. E disse, por que então que não foram levados? Não, pessoas que oraram, infelizmente desistiram. E as orações estão aqui, prestes para ser atendidas, e as pessoas desistiram. A Helena White chorou. Disse, muitas das vezes, nós desistimos facilmente das nossas orações. Infelizmente, aquelas orações, para muita gente, não serão atendidas. E essa mulher não desistiu. Ela tentou 3 vezes. O que aconteceu? Ela toca Jesus. Mas espera aí, irmão, eu preciso abrir a entre parênteses. Havia 2 coisas que poderiam impedir o milagre de acontecer na vida dessa mulher. Qual? Primeira coisa, a multidão.
Irmão, era muita gente, era tanta gente, que essa mulher não poderia conseguir tocar Jesus. E a Ellen White diz que a única coisa que essa mulher poderia ganhar é ter o seu braço cortado, porque era muita gente. E o segundo motivo, perigo de vida. Porque ela era dada como imunda. E se alguém a reconhecesse, essa mulher seria apedrejada na hora. Ei, mas mesmo assim essa mulher não desistiu. Ela tinha tudo para desistir, ela não desistiu. Ela tinha todo motivo para voltar para trás, ela não voltou para trás. E sendo eu mensageiro de Deus nessa manhã, pergunta em nome de Jesus, o que tem te impedido de você ter uma comunhão com Deus? O que tem te impedido de você crescer na fé? Ah, Mateus, as pessoas dizem que eu sou pecador demais, não importa. Não foque na pessoa. Porque quando a gente foca em homens, a gente vê que não temos como nos salvar. Mas quando focamos em Deus, a gente vê que não temos como nos perder. Então não foque em homem. Não foque em homem. Foca somente em Jesus. E no verso 45, Jesus de repente para e pergunta, quem me tocou? Você imagina? Agora imagina a angústia do Jairo. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Eu imagino Pedro olhar para Jesus e diz, mestre, vamos, a filha de Jairo precisa. Ele fala, não, vou não, Pedro. E o Pedro olha, uai, como assim, mestre? Jesus fala, Pedro, alguém me tocou. O Pedro, como era muito sarcástico, Pedro olha, Jesus deve estar doido. Olha tanto de gente aqui, Jesus. Aí tu diz que alguém te tocou? É obviamente que alguém vai te tocar. Jesus falou, não, Pedro, não vou sair daqui, eu quero saber quem me tocou, Pedro. Porque eu não estou falando, Pedro, daquele toque superficial, Pedro. Eu estou falando daquele toque especial. Irmão, há muitas pessoas seguindo Jesus. Algumas pessoas na igreja tocam Jesus de forma superficiais. Outros tocam Jesus de forma muito especiais. E essas pessoas que estão tocando Jesus de forma muito especiais, são pessoas que estão tendo experiência profunda com Deus. São pessoas que estão crescendo. Há muito cristão que está 20, 10, 3 anos na igreja e não cresce espiritualmente. Torna-se um cristão secreto. Porque não toca Jesus de forma especial. Toca Jesus de forma muito superficial. E eu espero que nesta manhã você possa tocar Jesus de forma muito especial. E que você possa sair daqui com uma experiência maravilhosa. Porque eu vejo muita gente professando a fé, eu vejo muita gente dizendo que segue Jesus, mas são poucas pessoas que têm intimidade com Jesus. Ei, são poucas pessoas que recebem o poder de verdade, são poucas pessoas que vivem o verdadeiro reavivamento. E a palavra no livro de João 10:10, a Bíblia diz, eu vim para que tenha vida, vida em abundância. Ei, como você quer ter vida longe do único que pode lhe proporcionar vida? Como? E Deus espera que você possa tocar de uma forma muito especial nessa manhã. E o Pedro olha para Jesus e disse, como assim, Jesus? Ele falou, Pedro, olha para todo mundo. Eu quero saber quem me tocou. E a mulher viu que não tinha para onde se esconder. A mulher então, ela se entrega. Ela diz, Jesus, eu é que te toquei. Eis a outra lição. Ei, não tenta se esconder do poder que Deus tem feito na sua vida. As pessoas precisam saber quem é você. As pessoas precisam saber que você é adventista. Eu vejo muitos cristãos, infelizmente, não dão testemunho, dão testemunho. As pessoas não sabem que você é adventista. As pessoas não sabem o que Deus tem feito na sua vida. As pessoas precisam saber quem é Jesus na sua vida. E o que Ele faz por você. Não tenta se esconder do poder que Deus tem feito na sua vida. E a Bíblia diz que Jairo olha para aquela situação. A demora de Jesus para curar sua filha. Agora Jairo começa a sentir medo. Jairo começa a sentir medo. E Jesus olha para o Jairo e diz, ei filho, não tenha medo. Confia somente em mim. Jesus diz, calma filho, confia em mim. Irmão, não demorou. A palavra de Deus diz que a notícia da morte da filha de Jairo chegou aos ouvidos de Jairo. E quando Jairo soube da morte da sua filha, ele ficou tão triste que nem deu vontade para ir na sua casa ver aquela cena triste, uma filha num caixão. E o Jairo olha para Jesus, aquele homem que estava segurando o braço de Jesus, aquele homem que estava implorando para Jesus ir na sua casa, aquele homem que estava puxando Jesus de um lado para para Jesus atender o seu milagre. Agora esse homem está decepcionado, frustrado, amargurado e solta o braço de Jesus.
Ei, talvez estou falando para você que não está mais, que está vivendo um momento turbulento na sua vida e decidiu soltar a mão de Jesus. Talvez estou falando para você que vai aqui nesta manhã com uma frustração, decepção. Talvez estou falando para você que não acredita mais em Deus. Mas tem que esse Deus que as pessoas tanto falam não faz sentido na minha vida. Que Ele deixou meu esposo, Ele deixou minha filha morrer. Talvez estou falando para você que não acredita mais em Deus. Soltaste o braço de Deus por algum motivo na sua vida. Será que eu estou falando para você que não acredita mais em Deus? Parece que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e que as pessoas tanto falam que é o Deus que faz milagre, que fez muitas coisas no passado, não faz sentido na sua vida. E Jesus diz: Jairo, confia. E a palavra de Deus no livro de Isaías 41, verso 10 diz: não tema porque eu estou contigo. Não te assombra porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com destra de minha justiça. Ei, irmão, 3 promessas Deus está fazendo para você nessa manhã. Deus está falando: filho, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento. Deus te fortalece quando você está fraco. Deus te sustenta quando você não tem mais força. E Deus te ajuda quando você precisa. Por isso, irmão, quando você estiver passando por uma crise na sua vida, uma crise que aparentemente não tem solução, lembra, confia em Deus, porque os seus problemas não são maiores que o seu Deus. E a palavra de Deus diz que aquele vizinho que deu a notícia da morte da filha de Jairo, agora olha para o Jairo e diz: ei, Jairo, a sua filha já morreu. Solta a mão de Jesus, não precisa mais. A sua filha já está morta e Jesus tem mais o que fazer. Deixa Jesus, a sua filha já morreu. Agora Jairo olha para Jesus e diz: mestre, desculpa por te incomodar. É tarde demais, não tem mais jeito, é tarde demais. Você já parou para pensar que muitas circunstâncias na nossa vida, nós julgamos tarde demais para a intervenção de Deus na nossa vida? Você olha para o seu casamento, está tudo acabado, acha que é tarde demais para Deus restaurar? Olha para a sua vida espiritual, que está tudo bagunçado, que nem consegue ler a Bíblia, nem orar, acha que é tarde demais para Deus te ajudar? Olha para a sua crise econômica, olha para a sua vida, está tudo bagunçado, acha que é tarde demais para Deus ajudar? Irmão, a palavra tarde demais não faz parte do vocabulário divino. A palavra tarde demais não é para você que está nos assistindo nesta manhã. A palavra tarde demais não faz parte para Deus. E a palavra para Deus é: filho, ainda é cedo. Eu posso lhe ajudar a ressuscitar espiritualmente. Eu posso lhe ajudar a restaurar o seu casamento. Ei, irmão, vão aparecer pessoas perto de nós que vão querendo desmotivar, dizendo: ei, não está dando certo, abandona esse Deus. Está sofrendo? Abandona esse Deus. Porque eu vejo muitos cristãos deixando de ser fiel a Deus, que estão deixando de ser adventista, estão deixando de ser cristão, porque estão dando ouvido à voz dos homens e não à voz de Deus. Portanto, irmão, não abandone, não desista. Está demorando para acontecer? Aguenta firme. Ei, não desista, porque Deus não desistiu de você. Deus nunca vai desistir de você. E a Bíblia diz que Jairo deixa Jesus. Jairo solta a mão de Jesus. Por isso eu digo, irmão, não tem como amar esse Deus. Não tem como conhecer esse Deus e não amá-lo. Porque no momento que Jairo solta a mão de Jesus, é o momento que Jesus vira para trás e segura a mão de Jairo. Jesus olha para Jairo e diz: filho, você não aguenta mais? Vem comigo que eu vou levar você. Está difícil? Vem comigo que eu vou levar você. Achas impossível? Vem comigo que eu vou levar você. Ei, desistiu? Pode ficar tranquilo, que agora é minha vez de levar você. Vem comigo, filho. Soltou a minha mão? Vem comigo. Acha que não tem mais jeito? Deixa lhe mostrar que ainda tem jeito. Vem comigo que eu vou levar você. E Jesus agora carrega o Jairo. Jesus agora leva o Jairo para sua casa. E quando então chega na sua casa, havia uma muvuca de pessoas. Pessoas chorando, pessoas em lágrimas. E Jesus chega naquela casa e diz uma palavra simples, mas incomum de se falar no óbito. Jesus diz: parou tudo aí, eu vim avisar que a menina não morreu. Naquela época, irmão, um óbito demorava 7 dias. E se vocês lerem no livro de Marcos 5:10, lá ele explica mais a cena que está acontecendo aqui. No Marcos 5:10, diz que os pais
Ou a família dessa menina, ou a família de Jairo, já tinham alugado pessoas para cantar, porque naquela época, quando morria alguém, eles alugavam a pessoa para cantar, alugavam a pessoa para chorar. Já tinham feito tudo isso. E o óbito, no mínimo, demorava 7 dias. Aí Jesus chega para todo mundo: oh, parou tudo, você que está tocando, cala a boca, você que está cantando, cala a boca, eu vim avisar que a menina não morreu. Sabe, é uma cultura forte na questão da pessoa quando morre. Tanto que essa cultura se instalou na nossa cultura africana. Por exemplo, em Angola ou em África em geral, quando morre alguém, o óbito demora 2, 3 semanas. E não enterram de fundo no mesmo dia, gente, que aqui no Brasil não, irmão. E aquela festa, sabe, café da manhã, almoço, janta, irmão. Você come, o que você não come no dia normal, você come no óbito, meu irmão. Lá, só para você ter noção, lá na igreja temos um ancião do óbito, que é um ancião C. Aqui no Brasil tem não. Temos um ancião do óbito, que é um ancião que se responsabiliza do óbito da igreja. E aquela comida, vocês já viram aquele meme do pessoal dançando com o caixão? Surreal lá, meu irmão. Dá gosto de morrer em África, meu irmão. Sabe? Aquela coisa bacana. Não enterra um cara ao mesmo dia não, irmão. Passa 2, 3 semanas, o defunto aí é conservado numa gaveta que pega gel, aí o cara fica aí, enquanto toda a família não chegar, não enterram ninguém não. Diferente aqui no Brasil. Agora imagina quando eu chegar aqui no Brasil, fui convidado para ir pregar, para ir fazer a semana de oração de Jovem Pernambuco, fiz a minha semana de oração, faltava um sábado, eu ia para terminar. Aí me encontrei com o pastor olhou para mim: vai para onde, Mateus? Pastor, vou pregar, que é meu último dia, preciso voltar para a faculdade. Vai não. Por quê, pastor? Não, a mãe do ancião morreu. Nossa, que pena, né? E quando é que vai ser funeral? Não, o funeral está acontecendo nesse momento na igreja. Disse: já, pastor? Já. Aí imaginei, né? Na igreja, comida, pessoal dançando com o caixão. Eu disse: eu vou para lá, vou comer, que eu estou com fome. Aí quando eu cheguei na igreja, era aquele silêncio. Eu disse: vê que botaram a comida dentro, né? Para não vir penetra, né? Aí quando eu entro dentro da igreja, pensa no negócio mais triste que eu já vi na minha vida. Ninguém dançando com caixão, não tinha comida. Eu disse: misericórdia, que povo mais estranho, meu pai do céu. A irmã morreu ontem de madrugada, já vão enterrar hoje. Se essa irmã ressuscitar, vai ver que ninguém gosta dele não. Que negócio mais triste. Aí eu saí daí triste demais. Aí eu liguei para quem? Liguei para minha mãe, Dona Cecília Maurício, que a minha mãe entrou espiritual. Disse: minha mãe, fala, meu filho, minha mãe, estou triste demais com esse povo brasileiro. Que foi, irmã? Minha mãe, pensa um negócio mais triste. Um óbito sem ninguém para dançar com o caixão. Não tinha ministério da mulher, não tinha comida aqui. Minha mãe, eu casar aqui, eu caso no Brasil, que é bom que não cobram doutor de graça. Mas morrer, eu quero morrer em Angola. Vem morrer em Angola, meu filho, vem morrer em Angola, que não dá para morrer no Brasil não. Choque cultural. Pode botar o segundo slide. Aí quando Jesus chega, diz: parou tudo, eu vou avisar para você que a menina não morreu. Pode botar o segundo slide. Você está chorando, você cala aí. Você está tocando, você cala. Eu vou avisar que a menina não morreu. Ei, a Bíblia diz que deram risada a Jesus. Aqui você, filho de carpinteiro, dizer que essa menina não morreu. Eu sou médico, eu comprovei e assinei embaixo que essa menina está morta. Agora você vem dizer que essa menina morreu. Que ousadia na sua parte, Jesus, filho de carpinteiro. Irmão, as pessoas davam risada de Jesus. Eu imaginando o médico naquele momento falar: quem é você, Jesus? Quem é você, filho de carpinteiro? Que ousadia da sua parte. Vim aqui dizer para mim que sou médico, que essa menina não morreu, sendo que eu assinei para baixo, dei o atestado de óbito, comprovei que essa menina morreu, e você vem dizer para nós que essa menina não morreu. Ei, vocês só deram a risada de Jesus. Irmão, eles poderiam saber de medicina, mas o que aqueles homens não sabiam é que ali não estava qualquer homem. Eles poderiam saber de tudo, mas o que ele não sabia é que na casa de Jairo não estava qualquer pessoa. Ei, na casa de Jairo não estava um simples ser humano. Eles poderiam entender de medicina, mas o que ele não entendia é que na casa de Jairo estava o Rei do Rei, o Senhor do Senhor, o Príncipe da Paz. Eles poderiam saber de medicina. O que ele não sabia é que na casa de Jairo estava o ser mais poderoso do universo. Ei, na casa de Jairo estava o dono da vida.
Aquele que diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida, quem beber dessa água nunca mais terá sede. O ser mais poderoso do universo estava na casa de Jairo, príncipe da paz, Yahweh, Emanuel, Deus conosco, El Shaddai, todo poderoso, e eles queriam desafiar. Que ousadia desse homem, querendo desafiar o especialista em milagre. E muitas das vezes nós nos comportamos como esse homem, porque duvidamos de Deus quando não vimos o milagre. Duvidamos de Deus quando o filho está no hospital. Duvidamos de Deus quando a crise se instala no casamento. Como você pode ter tamanha coragem de duvidar do El Shaddai, Todo-Poderoso? Como você pode ter ousadia de duvidar de Deus quando você não está vendo saída para os seus problemas? Que ousadia na sua parte. Como você pode ter tamanha coragem de duvidar do único, o El Shaddai, o Emanuel, Deus conosco, o especialista em milagre? Como você pode ter coragem? E a Bíblia diz que Jesus pede para que todo mundo se retirasse. E Jesus fica apenas com os 3 discípulos mais confiados e os pais da menina. Eu imagino, irmão, Jesus em direção da menina. Eu imagino Jesus indo em direção daquela menina. Ao vivo acontece mesmo assim. Eu imagino, irmão, Jesus indo em direção daquela menina. Jesus olha para aquela menina e Jesus coloca a sua mão. Ei, Jesus segura a mão daquela menina. E Jesus olha para aquela menina e diz: ei, menina, levanta-te. Ai, irmão, eu imagino naquele momento quando Jesus diz isso, eu imagino o fôlego de vida sai da boca de Jesus e entra naquela menina. O Neshama, o mesmo Neshama que foi usado no princípio para dar vida nos nossos primeiros pais, agora é usado na casa de Jairo para dar vida naquela menina. Ei, o mesmo Deus que estava no princípio está na casa de Jairo, e em nome de Deus, eu quero estar aqui nesta manhã. O mesmo Neshama foi usado para dar vida naquela menina. Eu imagino então, irmão, naquele momento, quando o fôlego de vida entra naquela menina, aquele momento, aquela menina que estava morta começa a respirar. Ei, o sangue daquela menina começa a voltar a coagular mais rápido. Os pulmões começam a funcionar. O coração agora começa a bater, batendo. Ei, aquela menina começa a respirando. E Jesus segura na mão daquela menina e diz: ei, levanta-te. Milagre impossível se torna possível. O improvável se torna provável. E Jesus ressuscita vida de novo naquela menina. E Jesus então devolve de novo naqueles pais. E para terminarmos, que esse não é vigília não, quero compartilhar um testemunho com vocês. Eu estava fazendo um trabalho em Manaus. E eu conheci um rapaz, ele chegou para mim, eu estava tendo dificuldade de me locomover para as igrejas. Aquele rapaz chegou para mim e disse: pastor, eu quero te ajudar. Eu tenho um carro e eu quero me dispor para lhe ajudar nessa obra, pastor. Eu vou aonde o pastor quiser. Não precisa pagar nada, pastor, faço isso com o maior prazer. E então aquele jovem começou a me levar em várias igrejas, a gente começou a desenvolver o trabalho por lá. Aí faltando 3 dias para eu sair de Manaus e voltar para a faculdade, aquele jovem, obrigado, irmão. Aquele jovem diz: pastor Mateus, que eu falei tanto de você na minha mãe, que a minha mãe agora quer te conhecer. A minha mãe disse que não, você não pode ir. Quem disse que você vai trazer o africano, quer que eu conhecer ele? Aí eu fui e disse: claro que eu vou conhecer a sua mãe. Aí cheguei lá, Dona Eudina, mas gente boa demais. Conversando com ela, ela disse: pastor Mateus, você quer saber um testemunho de verdadeiro milagre? Eu disse: quer, irmã? Depois sentar que eu vou te contar. Eu disse: pastor Mateus, quando eu tive meu primeiro filho, eu tive ele com 7 meses. O médico olhava para mim, o meu filho estava na incubadora. O médico olhava para mim e falava: mãe, pode ir para casa. A qualquer momento, a gente vai te ligar para vir buscar o corpo do seu filho. Que o seu filho não vai sobreviver. Aquela mãe saiu daí naquele hospital arrasada. Mas o que ele fez? Ela voltou para casa. Ela disse: pastor Mateus, só sei que passei mais de 2 horas de joelho.
clamando a Deus por um milagre. Disse, eu orei mais de 2 horas. E na última, e quando eu já estava me sentindo cansada, sem força, ela disse que fez a oração mais audaciosa da sua vida. Ela disse, Senhor, eu vou me levantar daqui e eu vou para aquele hospital. E o Senhor vai me dar meu filho com saúde. E aquela mulher se preparou, foi para o hospital. E quando ela chega no hospital, ela se encontra com o próprio doutor. O doutor olha para ela e diz, nossa, eu já iria te ligar. Você acredita que o seu filho melhorou radicalmente, de uma hora para outra melhorou? Então você pode levar o seu filho para sua casa. E aquela mãe leva o seu filho para casa. Mas aquele menino começou a crescer debilitado. Com 2 anos, aquele menino começou a ter uma saúde muito fragilizada. As pessoas chegaram na dona Edina e falaram, ei, por que não leva o seu filho para Pai de Santo? Porque o meu filho também estava desse jeito, a gente levou para Pai de Santo e ele ficou curado. A dona Edina falou, não. Meu Deus não é Pai de Santo. Meu Deus é maior que o Pai de Santo. E se Ele quiser, vai operar milagre. Mas se não, que seja a vontade dele. E as pessoas iam passando o tempo, aquele menino com 2 anos, todo debilitado. E num dia, conta a dona Eudina, quando as pessoas foram lá, mas na casa dela, para tentar ver se ela muda de ideia e leva o filho dela para o Pai de Santo, ela falou, vou levar não. E naquele momento ela com seu filho no colo, aquele rapaz de 2 anos, dá o último suspiro e morre no colo da mãe. E as pessoas olham para a mãe e falam, nós te falamos. Era para levar o seu filho para o Pai de Santo e falam, não, que seja feita a vontade de Deus. E ele então pede que todo mundo saia de casa e tranca a porta, pega o seu filho morto e bota na cama. E ela então começa a clamar por um milagre. Ela começa a orar, clamando para que Deus possa se levantar. E que ela possa aceitar o que Deus queria naquele momento. Eles matei que naquele momento eu só sei que senti uma paz. Senti alguém me abraçar naquele momento difícil. Que eu adormeci. Disse que eu adormeci. E já tinham se passado 2 horas. Eu adormeci que nem estava preocupado com o estado do meu filho estando aí na cama morto. Mas eu adormeci tão profundo, que eu fui acordado pelo choro do meu filho. Mas foi acordado pelo choro do filho dela, voltando à vida. E esse rapaz eu conheci, pode botar a outra folha, Mateuzinho, ancião da igreja adventista do sétimo dia. E ele sonha em fazer teologia. Milagre que era impossível se torna. Milagre que para os homens não tinha mais jeito, mas para Deus tem jeito. Sabe, irmão, Deus não só deu uma nova oportunidade nesse jovem, mas Deus também deu uma nova oportunidade naquela mãe. Jesus não só deu uma chance de vida no Mateuzinho, mas Jesus também devolveu a vontade de viver da dona Eudina. Jesus não só devolveu a vida naquele jovem, Jesus também devolveu a esperança de viver daquela mãe. Não foi apenas um milagre na vida daquele bebezinho, foi um milagre na vida daquela mãe. Um momento que ela pensou desacreditar, Jesus segurou na mão daquela mulher e fez ele acreditar. E é isso que Jesus quer fazer para você nessa manhã. Fazer você acreditar no impossível. Momento que todos acham impossível, Jesus entra com a sua atuação, com a sua mão poderosa, e aquele que se parece impossível, torna-se possível. Reflexão de hoje. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não conheço, muitos estão aqui, eu não conheço a sua luta. Eu não sei qual tem sido a sua batalha. Não sei as lágrimas que você tem chorado. Talvez estou falando para você que vai aqui nesta noite, nesse congresso jovem. Você sorri, mas dentro do seu coração uma caverna, há uma dor, as pessoas não enxergam essa dor. Você sorri aqui na igreja, mas quando você vai na sua casa, a solidão, a escuridão aperta e você chora. Você esconde do seu pastor, esconde do seu esposo ou dos seus irmãos. Ei, mas você não consegue esconder essa dor de Deus. Deus conhece as suas batalhas, Deus conhece as suas lutas, Deus sabe qual tem sido o seu problema. Ele conhece a angústia do seu coração, Ele conhece a sua dor. E nessa manhã não foi você que veio até aqui, foi Deus que veio ao seu encontro. Porque Ele quer olhar nesses seus olhinhos e dizer: ei, filho, fica tranquilo, que eu estou no controle da situação.
Fica tranquilo que eu estou no controle da situação. Eu sei das suas angústias, eu conheço a sua dor e no momento certo eu vou me levantar para você. Fica tranquilo. Ei, será que eu estou falando para alguém que por situação difícil na vida soltou o braço de Jesus? Dias atrás eu recebi mensagem no direct, no Instagram de uma menina, diz: pastor, ore por mim que eu estou largando o braço de Jesus. Talvez estou falando para você que é jovem, não entende o que Deus quer na sua vida, e você está à beira de soltar a mão de Jesus, você não acredita mais nele, parece que Deus não escuta o seu clamor, parece que Deus não escuta as suas orações. Pois sabe, irmão, nesta manhã, Deus está dizendo: filho, fica tranquilo, que no momento certo, eu vou fazer acontecer. E Ele veio nesta manhã, para segurar a sua mão, e dizer: filho, está cansado? Vem comigo. Não aguenta mais? Vem comigo. Achas impossível? Vem comigo. Ei, aquilo que parece não ter solução, eu serei a solução. E eu pergunto em nome de Jesus: há alguém aqui nesta manhã que precisa falar para Deus o que está lhe incomodando? Alguém aqui nesta manhã que de repente falou: mas até que eu não acredito mais nesse Deus que você fala, porque Ele me abandonou no momento que eu precisava. Eu recebi uma carta na semana de oração, a mulher me falou: tudo bem, Mateus, você prega lindo demais, mas eu não acredito nesse seu Deus, porque Ele me abandonou no momento que eu estava precisando. O meu marido morreu na pandemia, eu não acredito nesse Deus. Talvez estou falando para você que não acredita mais nesse Deus. Tudo bem. Então peça para Ele, desafia Ele nesta manhã, fala: Senhor, eu não acredito em você, então me ajuda a voltar a acreditar em você. Enquanto a nossa querida irmã vai cantar, quero que você reflita um pouco. Talvez você veio aqui na igreja precisando de um milagre. Talvez você veio aqui dando a última oportunidade para Deus, para ver o que Deus tem para a sua vida hoje. Então enquanto ela vai cantar, reflita um pouco na sua vida. E deixa Deus levar você no colo. Deixa Deus carregar você. Para que chorar? Deus está aqui nesta manhã para carregar você no colo. E às vezes as coisas não têm sido nada fácil, mas Deus pode transformar as coisas mais fáceis para você. Para que chorar? Se você ainda tem um Deus. Enquanto a nossa querida irmã vai cantar, reflita um pouco da sua vida. E se você estiver cansado da igreja, há muitas pessoas que perderam o privilégio pela vida espiritual, perderam o gosto. E Deus está aqui nessa manhã para fazer a ressurreição na sua vida espiritual, para fazer uma massagem na sua vida espiritual. Se você crê, a Bíblia diz: aquele que nele crê, verá a glória de Deus. Você crê? Porque se você não for de Deus, de quem você vai ser? Se você não entregar a sua vida a Jesus, a quem você vai entregar? Eu espero que o sábado de hoje seja um divisor de água na sua vida. Que você possa entregar a sua vida a Jesus. E assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e que Ele possa lhe ajudar a ressuscitar espiritualmente. E que você possa sair daqui na certeza que o seu Deus irá te ajudar. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Eu conheço a história de um jovem que era ladrão, roubava, fumava, fazia tudo de errado. O único filho da sua mãe. Só são dois. E era o único jovem homem. E aquela mãe botava tanta fé que esse filho um dia iria crescer, iria ajudar ele, que esse filho se desviou, infelizmente. As pessoas olhavam para essa mãe e falavam: o seu filho a qualquer momento vai morrer. Os ladrões vão vir, vão matar ele, os polícias vão matar ele. Aquele menino que cresceu na igreja, agora sai da igreja e se torna um maconheiro, se torna o pior dos ladrões daquela cidade. Sabe, as pessoas olhavam para aquele menino e falavam: esse menino não tem jeito, isso aí vai morrer. A qualquer momento a polícia vai matar esse menino. E a mãe chorava pelo aquele filho, porque era o único filho de homem, só tinha 2 filhos. Mas aquela mãe não parou de acreditar. Ela orava e clamava a Deus para que o seu filho voltasse bem em casa. Porque enquanto o filho estava na discoteca, curtindo a vida, aquela mãe estava de joelho, orando para o filho dele voltar bem de saúde. Passaram-se os anos. O pai daquele menino olhou para aquele menino e pegou uma pistola, apontou na cabeça e disse: eu não me importo de te matar, porque eu sei que você tem um caso perdido. Porque eu sei que eu vou ter outro filho. Se você voltar a roubar, eu te mato. Mas aquela mãe começou a orar.
E no outro dia, aquele menino então decide em praticar o assalto em outra cidade. Aí quando vão praticar o assalto, dá tudo errado. Aí eles foram obrigados a fugir porque a polícia estava atrás dele. E eles se espalharam. Esse menino então entra numa rua onde ele é procurado. Na rua dos seus maiores inimigos. Agora os inimigos olham para ele e falam: ei, isso não é o defumo? É o defumo, tá, vamos atrás, vamos matar. Polícia, os seus maiores inimigos atrás desse rapaz, correndo para poder matar. E esse menino então corre, entra num beco sem saída, onde ele olha de um lado, só tem uma vala cheia de carcaça de carro. Ele olha para trás, vinha a polícia, os inimigos vieram com o facão porque queriam cortejar aquele menino. Ele falou: se eu ficar aqui, a minha morte vai ser muito cruel, os caras vão me matar, vão me cortejar. Então eu prefiro me matar lá para baixo. E o menino então se atira para baixo. E as pessoas, quando viram que ele se atirou lá, porque não tinha jeito, era um buraco fundo, cheio de lixo, cheio de carcaça de carro, e falando: então ele já morreu aí. E os seus amigos, que diziam que eram os amigos dele, quando souberam, foram estar avisando no pai que era a polícia. O pai locomoveu toda a unidade, os bombeiros foram e conseguiram resgatar esse menino. Estava mal e levaram para o hospital. E ele ficou internado por 2 semanas. Esse rapaz olhava para a sua vida, para tudo que já passou. Ele falou: não. E a mãe dele olhou para ele e disse: será que eu vou ter que te enterrar? Não seria você me enterrar como filho? Eu como mãe, eu vou ter que te enterrar. Esse rapaz então decide agora abandonar o mundo das drogas. Decide abandonar as coisas erradas. E numa quarta-feira, ele pega a Bíblia. E a mãe dele: vai para onde? Vou para a igreja. A mãe dele sorriu daquele rapaz: tu tá doido? Indicamento vamos fazer? Não, vou para a igreja. E daquele dia em diante, aquele rapaz nunca mais saiu da igreja. O seu batismo foi no bairro dos seus maiores inimigos. Ele teve que ser protegido pelos anciões, porque os seus maiores inimigos não acreditaram na conversão dele. Falaram: no momento que ele sai do tanque batista, a gente vai matar ele. Tiveram que chamar a polícia para proteger aquele menino que chamava Defumo, que estava sendo batizado naquele dia. Aquele menino foi batizado. As pessoas olhavam para ele e falavam: não tem solução. E aquele menino, quando foi em frente, estavam chamando a família para ir buscar ele. Normalmente quem iria buscar em frente, abraçar ele, seria a mãe. A mãe não conseguiu buscar aquele menino. Quem foi buscar é a vizinha que ele roubou e maltratou. Por que a mãe não foi buscar? Porque a mãe disse que naquele momento, quando ela tentou levantar, ela sentiu o avô dizendo: não trouxe seu filho de volta? Não valeu apenas a madrugada de oração? Não está o seu filho sendo batizado? Aquela mãe disse que ficou sem força e sentou chorando. Aquele rapaz decide então vir no Brasil fazer faculdade. E começou a fazer faculdade de administração. E quando termina, recebe o chamado para ser pastor. Ele confuso liga para a mãe: mãe, me ajuda que eu não sei o que fazer. Eu não quero ser pastor, mas estou sentindo o chamado. A mãe falou: filho, quando eu orei para Deus para você voltar na igreja, eu pedi ao Senhor: Senhor, traz o meu filho de volta, mas que ele seja um pastor. E ele disse: eu sei que você é mãe de um pastor, você querendo ou não vai ser pastor, que é as minhas orações que Deus vai atender. E ele falou: por que você não me falou antes? Não, porque eu não queria atrapalhar a sua sonho de ser administrador. E aquele rapaz, quando aprova a teologia, liga para a mãe falou: já sei que você aprovou, já sei que você é mãe de um pastor. Sabe quem é esse rapaz? Sou eu. As pessoas olhavam para mim e não davam nada. Mas Deus olhava para mim e falava: você vai ser um pastor. Você vai ser um pastor e vai batizar o seu pai. O ano passado, quando meu pai estava acamado, apanhou um AVC, eu frustrado com Deus, fui orar, falei: Senhor, eu fiz teologia, porque você me garantiu que eu iria batizar o meu pai. Agora meu pai está à beira da morte, o que você me diz? Ele falou: não, vai morrer não. Esse é o momento que eu estou cortando ele no meio, deixando ele no tamanho certo, para que o coração dele possa se tornar mais flexível e aceitar a mensagem. E eu creio que daqui a algum tempo, em nome de Jesus, eu vou batizar o meu pai. Talvez tem jovem aqui que está longe de Deus. Ei, viver longe de Deus não é vida, não. Viver longe de Deus não é vida. É frustração, é derrota, é amargura. Se você está longe de Deus, esse é o tempo de você se entregar a Deus.
Essa semana, esse congresso jovem não foi arranjado para você vir aqui passear, para você ter um momento com Deus. Santo és tu, Deus, Criador da terra e céu. Senhor, obrigado porque a sua misericórdia perdura para sempre sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E nesta manhã está aqui o seu povo, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas lutas, os desafios que temos enfrentado dias por dias. Eu quero pedir pelo esse povo, Senhor, ser com eles, Senhor. Que o Senhor possa curar nossos corações, as nossas lutas, porque tem pessoa que veio aqui com uma luta no coração, que o Senhor possa fazer com que ele se sinta confortável. Que ele possa sair daqui com a certeza de que o Senhor estará com ele para todo sempre, Senhor. Eu entrego a vida de alguns jovens que estão aqui, que estão distantes de você. Que o Senhor possa fazer eles entender que viver longe de ti não é vida, não. E que eles possam tomar a decisão de estar perto de você, Senhor. Porque a gente crê que não tardará. O Senhor irá voltar. Essa é a nossa maior esperança. E nós não queremos ficar de parte de fora, porque sabemos que haverá dois grupos. Um grupo dentro da cidade santa, aqueles que serão salvos, e um grupo fora da cidade santa que estarão perdidos, Senhor. E nós queremos estar dentro da cidade santa, Senhor, dizendo que valeu a pena, Senhor. Eu entrego a vida desse jovem na sua divina mão, em nome de Jesus. Amém.